aí pessoas, tudo bem? Bom, nesse vídeo da Mentaltech falaremos hoje sobre web, falar um pouco sobre web design. Bom, falar sobre um assunto bem comum, ou pelo menos o que deveria ser para todo web designer, que é o CSS. Como utilizar o CSS, várias formas e os tipos de CSS existentes. Então é uma videoaula bem básica, bem introdutória sobre web design. Bom, o CSS é uma linguagem de estilo em cascata, ou seja, é uma linguagem de formatação e utilizamos atualmente o CSS na versão 2.1, mas também está surgindo há um bom tempo já, não consolidado, o CSS 3, com várias melhorias e vários recursos adicionais. Bom, é uma linguagem bem simples, assim como o HTML. Eu estou utilizando o Dreamweaver na versão CS6, mas pode ser utilizado qualquer versão. O CSS não possui grandes mudanças nisso que eu vou demonstrar. E também, inclusive, no bloco de notas, já que é uma linguagem bem simples, né? Uma linguagem baseada em texto, puro texto, assim como o HTML. Bom, então quando se inicia um texto, um arquivo em HTML no Dreamweaver, eu estou utilizando o modo designer no layout de interface dele, mas você fique livre para utilizar qualquer tipo de tela, de configuração. Muita gente ainda usa o clássico, né? E eu costumo trabalhar na minha tela ou em modo design ou em modo dividir para poder mexer no código, né, alterar o código e ver em tempo real algumas mudanças lá em modo design. Se queremos iniciar então o CSS neste arquivo HTML, o arquivo novo, a primeira coisa é salvar o arquivo. Eu sempre aconselho, a se salvar o arquivo. Eu salvo por mania com o nome index, o arquivo HTML. Mas sempre salvo antes de fazer qualquer coisa, principalmente de criar links e inserir imagens para não obter depois erros nos links, né? Feito isto, que a primeira coisa então é salvar o arquivo, como iniciar o CSS? Vou iniciar com o CSS interno primeiramente. Bom, há várias formas de iniciar um CSS interno. A primeira delas e mais simples, e uma das que eu gosto mais, é pelo modo código puramente, que também pode ser feito em qualquer programa ou inclusive no bloco de notas. O CSS interno, ele deve ser iniciado entre as tags head, entre a abertura e o fechamento, então ou abaixo do title, por exemplo, em qualquer lugar, mas não abaixo do fechamento da tag head ou dentro do body, sempre dentro da tag head. O CSS ele deve ser lido entre uma das primeiras coisas no seu código, então por isso adicioná-lo dentro da tag head. E eu vou então iniciá-lo abrindo a tag style e fechando a tag style para não esquecer. Então todo o CSS vai ser programado aqui dentro, nessa tag style, mas não é somente abrir a tag style, eu tenho que colocar um atributo chamado type e texto CSS. Veja a facilidade que o Dreamweaver me dá, né? Ele tem toda a biblioteca e todo o autocompletar de códigos, tanto de atributos quanto de tags. Isso facilita bastante na hora da digitação e diminui os erros, né? Então eu gosto bastante desse recurso do Adobe Dreamweaver, que é o autocompletar. Bom, então, iniciando o style type CSS, eu já estou livre a programar aqui as propriedades e valores do CSS. Abrindo um seletor qualquer, por exemplo, o body, aqui, né? E se eu conheço a sintaxe do CSS, eu posso então colocar, por exemplo, uma cor qualquer lá no meu fundo de página usando isso. Então, pô, que cor que eu escolhi, né? Em vez de escolher algo um pouco mais interessante, fui escolher logo uma cor estranha aqui. Vou escolher então uma cor azul aqui, clara. Olha só, o meu fundo de página já está azul porque eu atribuí no seletor body, que é o corpo da página, a propriedade background color com este valor de cor que é um hexadecimal, mas poderia também digitar uma cor blue, funcionaria também. Bom, aí então é conhecer a sintaxe do CSS, as propriedades dos valores e o que se quer aplicar no seu HTML. Essa é uma das formas então de iniciar o CSS no HTML, digitando e fazendo uso das facilidades do Dreamweaver no autocompletar. Bom, apaguei. A segunda forma de iniciar o CSS interno, utilizando o Dreamweaver, é usando então os menus
aqui o menu, né? Se eu for lá no menu formatar, há uma opção só de estilo. Tá? Estilo CSS, no caso, em que eu posso ir lá em formatar estilo CSS novo. Ele vai me perguntar que tipo de seletor eu quero formatar. Vou usar então uma tag. Como eu não selecionei nada de tag, ele já me dá o body como início. Então basta eu dar um OK. Ele me abre uma caixa em que eu posso, em modo visual, em modo clique interativo, atribuir algumas propriedades e valores, sem digitar nada no código. Por exemplo, fundo, se eu colocar aqui um background color, da mesma forma que eu fiz antes, escolhendo a cor de fundo, OK, ele já inicia o CSS para mim, o style type, no lugar correto, né? Aqui, já digita para mim, no caso, já completa para mim o body, que foi o que eu marquei lá, e o background color já na sintaxe correta e tudo mais. Então veja a facilidade dessa forma, lá em estilo CSS, anexar novo, no caso, né? Que foi o que eu fiz, né? Ele abre então este painel aqui, né? Em que eu posso formatar e escolher as propriedades e valores. É algo muito mais fácil também, né? As facilidades do Dreamweaver. Outra forma, que eu inclusive tenho fechado aqui, é pelo painel estilos. Como eu tenho fechado aqui os meus painéis laterais, eu posso abrir lá em janela, e há uma opção então só de estilo CSS. Isso. Ele vai abrir para mim aqui os painéis, que eu posso inclusive anexar aqui na minha lateral do programa. Geralmente ele já vem assim, né? Se eu formatar aqui, se eu reinicializar o modo designer, essa é a forma padrão do Dreamweaver se apresentar. Eu posso então abrir então, o painel CSS por aqui, por esses botões, né? Ou se ele estiver na forma não contraída, no caso, né? Eu posso só também acessar o painel estilo CSS por essa aba aqui, né? Selecionar a opção tudo, já que eu não tenho nada ainda, né? Nada feito, eu tenho que clicar no botão tudo dele. E aqui embaixo, neste painel de estilo CSS, há algumas opções. Lixeira para desvincular, para apagar um estilo que eu tenha feito, mas como eu não tenho nenhum, o que eu posso fazer? Clicar neste ícone. Nova regra CSS. Clicando neste ícone, olha o que surge. Aquela mesma janela na qual eu fui anteriormente pelo menu. Então basta selecionar o que eu quero aplicar, numa classe, numa ID, numa tag, ou numa seleção. Tá? No caso, uma tag. E aqui o mesmo procedimento. OK. Escolho aqui, né, o que eu quero formatar, ou caso eu não queira, basta eu dar um OK também. Ele, pelo menos, mesmo sem eu ter selecionado nada, ele já inicia para mim o style, né, a tag style, abre e fecha aqui no body. E aqui eu posso então digitar as propriedades e valores. Então essas são as formas de iniciar um CSS interno no seu HTML. 3 formas, de formas bem fáceis. Lembrando que se eu adicionar alguma coisa aqui, como eu fiz antes, um background color lá, por exemplo, fundo de página, essa propriedade que eu adicionei agora, depois que eu adicionei, lá no botão atual do painel estilo CSS, ela já está aqui na minha lista. Tudo que eu for adicionar vai sendo listado aqui nesse botão atual no painel estilo CSS. Tá? Aqui também na forma, eu posso ampliar aqui o tamanho, aqui, né? Sendo que eu posso editar a hora que eu quiser, dando um duplo clique aqui, ele volta o painel para mim. Ou aqui embaixo, nessa lista, também há. Ó. Posso dar 2 cliques aqui, adicionar, editar o valor, no caso a cor, aqui, a hora que eu quiser. Aqui, por exemplo. Ou a propriedade aqui, né, adicionar uma outra propriedade aqui embaixo, e ele me mostra inclusive a lista inteira de propriedades do CSS, toda a biblioteca disponível na linguagem. Cada propriedade faz uma alteração, uma formatação no seu arquivo. Divisão de colunas, propriedades, animações, bordas, alinhamentos, entre várias outras coisas. Né? Então vale a pena conhecer a linguagem CSS. Com certeza, se você é um web designer e não conhece CSS, você está deixando um recurso muito poderoso de lado e essencial, né, nessa profissão. Bom, lembrando também, como eu falei no vídeo anterior,
E esta é uma forma de CSS, o CSS interno que é vinculado junto do seu arquivo HTML. Há outras duas formas de se usar o CSS, que é o CSS externo, em que se cria um arquivo CSS separado, pode ser vinculados a vários outros arquivos HTML, e o CSS em linha, que é feito nas tags separadamente. Bom, essa é a forma mais simples, né? Que fica vinculado somente a este arquivo HTML. Agora, se eu quiser utilizar, por exemplo, o CSS externo, bom, aí é outra forma. Eu vou mostrar as formas mais simples nesse caso, né? Mas todas elas podem ser feitas dessas três formas, ou puramente em código, ou pelo menu formatário estilo CSS, ou pelo painel estilo CSS. Né? Tanto qualquer tipo de CSS pode ser feito dessa forma. No CSS externo, se eu for pelo menu estilo CSS, eu posso ir pela opção também, né? Arquivo novo. Mesmo procedimento, só que ao invés de dar OK aqui, se eu der OK ele já vai criar um arquivo interno. Eu vou mudar a opção lá de baixo, novo arquivo de folhas de estilo, que antes eu não tinha alterado. Vou dar um OK. Ele pede para mim salvar este arquivo novo que eu estou criando, vou colocar o nome de estilos. Salvei na minha área de trabalho. Abre o painel. Vou escolher também um background color, como eu tinha feito antes. Ele aplicou para mim, só que desta vez ele criou esta linha de código, link href, que é a linkagem, é o vínculo deste arquivo novo que eu criei, puramente CSS, com este HTML. Se eu minimizar, ele criou um outro arquivo para mim, em que só há programação CSS em separado, não está dentro do HTML, que é este arquivo. Né? Então notem quando eu crio um CSS novo, nesse modo de CSS externo, ele cria uma subopção aqui embaixo, que é o código-fonte, só HTML, e o estilo CSS, então, que é a visualização deste arquivo aqui. Essa opção é a programação separada do CSS e o código-fonte, o HTML. Essa programação. Bom, por que separado e por que usar o HTML, o CSS externo? Porque eu posso linká-lo a outro novo HTML aqui e compartilhar essas formatações. Né? Eu posso fazer essa linkagem, então, aqui eu tenho HTML, vou salvar como, por exemplo, galeria, que pode ter outra configuração, outras imagens e tudo mais, né? Uma outra página, um HTML é uma outra página. E para vincular, então, esse mesmo CSS, eu posso ir lá no mesmo menu formatar, estilo CSS, e dessa vez eu vou em anexar folha de estilo, não vou em novo. E, lá em procurar, buscar o estilo CSS, OK, OK de novo aqui, ele linkou para mim, então criou aquele mesmo caminho, né? E notem que, mesmo sem eu ter feito nenhuma alteração, ele compartilhou a mesma cor de fundo. Se tudo que eu alterar nesse CSS, ele alterará ao mesmo tempo os dois HTMLs, bem prático. Né? Então, para atualização de arquivos, atualização de páginas da internet, usar CSS externo é muito mais simples, muito mais prático. Lembrando então também que esta alteração que eu fiz aqui, adicionando esse CSS externo, pode também tranquilamente ser feito desta outra forma, pelo painel estilo, só que desta vez aqui, né, anexar folha de estilo, não aqui em nova regra. Nesta corrente, no ícone da corrente, e abrirá a mesma caixa que eu posso procurar e buscar então a folha de estilo que eu salvei antes, que eu criei antes, em qualquer HTML. Bom, a última forma, que é o CSS inline ou em linha, ele é aplicado dentro da tag. Então é uma espécie de CSS interno também, só que além de não é de forma separada, ele não é aplicado lá dentro da head, ele é diretamente na tag. Então, como exemplo, eu vou abrir a tag P aqui e vou adicionar um texto qualquer. Aqui. Fechar a tag, está lá o texto. Eu criei essa tag justamente para iniciar a formatação. Eu vou até transformá-la aqui, né, usando também as facilidades do Dreamweaver, em vez de parágrafo, numa H1. No cabeçalho 1 para que ela já fique maior. Tag H1. Bom, eu posso então adicionar dentro da tag o atributo style. Ao invés de abrir a tag style lá para iniciar o CSS interno, eu uso o style como atributo e não como tag.
Então, igual a entre aspas, como todo atributo da tag, né, como a sintaxe do HTML. Aí, olha só, eu posso escolher, então, o background color aqui. Aqui ele, na lista lá, na biblioteca, escolher a cor aqui, ou digitar o nome da cor. Né? Bem, tá? Não mudou porque eu escolhi a mesma cor aqui, mas olha só o que acontece. Vou escolher uma outra cor, então, uma cor vermelho aqui. Né? Ele já colocou para mim, então, no fundo do parágrafo, somente no fundo do parágrafo, esta cor. Tá? Posso atribuir qualquer outra coisa aqui. Porque há 3 formas, né, de usar o CSS, né? Tantas formas, né? Interno, externo, inline. Bom, você pode escolher se você quer compartilhar o estilo ou não. Nesse caso seria bom usar o CSS externo. Mas essa forma, que é a inline, em linha, dentro da tag, ela tem preferência sobre todas as outras. Se eu escolher... vou fazer a mesma coisa aqui no style, né? Dentro do body. Né? Se eu escolher uma cor de fundo usando o CSS inline aqui, ele vai preferir este CSS inline em linha do que o estilo que eu tinha antes. Pô, mas eu já tinha uma cor de fundo aqui, linkada, né? Por que ele trocou, né? Deveria dar conflito. Então, quando há conflito e tudo mais, quando há um CSS já aplicado, uma mesma regra aplicada no mesmo HTML, ele sempre vai preferir a primeira... A prioridade será do CSS interno, após, ou melhor, em linha, né? Após o CSS interno e, por último, o CSS externo. Essa é a ordem de prioridade do CSS. Primeiro em linha, depois o interno e depois o externo. Então eu posso usar as 3 formas, inclusive, no mesmo HTML. Então, até para ter vários estilos, né? Pessoais ou não, ali, né? Mais internos e ter várias formatações. Né? E é isto, são os primeiros conceitos, né, a forma mais básica para quem está se aventurando em web design, e essas são algumas dicas. Fica outra dica, estudar muito HTML, que é uma linguagem muito fácil, estudar muito CSS, vale a pena. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.